5G começando a andar no Brasil, nova família iPhone 12 com bateria menor, PS5 retrocompatível com até a primeira geração, Mi Band 5 global sem NFC e Galaxy Note 20 com o mesmo chip do S20. Senta aí que tem muita novidade importante nesta edição do Plantão TC. A Apple finalmente acertou na bateria da linha iPhone 11 lançada no ano passado, mas pelo visto a empresa não se comoveu com os elogios e vai reduzir a capacidade dos aparelhos da linha iPhone 12. De acordo com dados de certificação, o sucessor do iPhone 11 Pro Max terá uma redução de quase 10% na capacidade da bateria, podendo chegar a quase 30% de queda no modelo mais básico da família. Considerando que os modelos mais caros virão com 5G e talvez até tela de 120 Hz, podemos esperar uma redução considerável na autonomia, levando a Apple de volta ao posto de pior bateria entre os tops de linha. Será? A linha Galaxy Note tem muitos fãs ao redor do mundo por trazer a canetinha S Pen e todos os diferenciais de produtividade e criação que ela proporciona. Mas outro ponto que sempre chamou a atenção dos consumidores foi que a Samsung costuma dar um ligeiro upgrade em hardware em seu lançamento para o segundo semestre. Pelo visto, esse não será o caso dos modelos da linha Galaxy Note 20, depois de vários rumores apontando para o uso de uma versão revisada do Exynos 990 com maior poder de fogo e estabilidade, parece que a sul-coreana vai apostar no mesmo chip da linha Galaxy S20, decepcionando quem esperava por algo ao menos próximo do que é entregue nas variantes com Snapdragon 865. Isso pode causar ainda mais revolta se considerarmos que Estados Unidos e Coreia do Sul devem receber a linha Galaxy Note 20 com Snapdragon 865 Plus, o que aumentará o já existente abismo entre essa variante e a versão que chega ao Brasil. Não é de se estranhar que a Samsung tenha reduzido as expectativas de venda para seus novos phablets, já que além de todos os problemas envolvendo a atual pandemia, ainda teremos mudanças muito sutis que podem não convencer quem já possui um Galaxy Note 10, por exemplo. Um dos grandes trunfos do Xbox One foi a retrocompatibilidade com jogos do Xbox 360, o que ajudou a expandir consideravelmente o catálogo de títulos disponíveis. Pelo visto, a Sony gostou tanto da ideia que vai entregar algo similar no PS5, já tendo até mesmo confirmado que pelo menos 100 jogos populares do PlayStation 4 chegarão ao console já no dia do lançamento, e devendo expandir isso para todas as gerações anteriores. Segundo o rumor, mesmo jogos antigos desde o PlayStation 1 podem ganhar versões digitais para serem jogadas no novo PS5, sendo usado um sistema de máquina virtual para simular o sistema operacional dos consoles anteriores. Será que rola mesmo? A Mi Band 5 foi apresentada na China em junho, trazendo mudanças pontuais em relação à Mi Band 4 que desapontaram quem esperava por um upgrade mais notável. Pelo visto, isso será ainda pior na versão global da pulseira, que de acordo com as últimas informações não terá nenhuma das funções esperadas, incluindo NFC, oxímetro e Alexa. Essas ausências seriam justificadas pelo preço cobrado pela Xiaomi na pulseira, que será vendida por cerca de 40 euros na Europa, sendo preparada uma variante Pro com preço mais alto e todas as funções para quem faz questão. O lançamento global da Mi Band 5 acontece no próximo dia 15 de julho, onde poderemos ver se realmente a nova pulseira vai decepcionar ou se teremos uma grata surpresa. Depois de muita apreensão, o 5G finalmente começou a engatear no Brasil. Em um evento realizado na última semana, a Claro oficializou a conexão 5G DDS, que permitirá a velocidade de conexão 12 vezes maior a partir da utilização do espectro já existente. O evento foi feito em parceria com a Motorola e a Ericsson, sendo usado o Motorola Edge para demonstrar várias aplicações de rede, enquanto a Ericsson foi a responsável pela infraestrutura física. A conexão é vista como um quebra-galho até que o 5G propriamente dito seja homologado e possa ser utilizado no Brasil. E considerando que o leilão das faixas é esperado apenas para 2021, isso ainda pode demorar um pouco para acontecer. Segundo a Claro, as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo serão as primeiras a contar com a novidade, sendo levado como critério para a escolha dos bairros fatores como demanda atual de tráfego e crescimento ao longo do último ano, infraestrutura de rádios já modernizada para a oferta do 4.5G, além de penetração de smartphones de última geração e densidade populacional.
Outra que aposta no 5G DDS é a TIM, que confirmou a ativação da rede em pelo menos 3 cidades brasileiras a partir de setembro: Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, Itajubá, em Minas Gerais, e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. A empresa não deu muitos detalhes, mas afirmou que trabalha em parceria com Ericsson, Huawei e Nokia para adaptar o atual sistema vigente, o que deve agilizar a disponibilidade para outros locais. E aqui chegamos ao final de mais um Plantão TC. Lembrando que maiores detalhes de todas essas notícias podem ser conferidas em texto ao clicar no link aí abaixo. Aproveita para comentar qual novidade mais chamou a sua atenção. Bateria menor no iPhone 12? 5G chegando ao Brasil? Comenta aí. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima.